Primeiro tempo bem razoável do Guarani. Jogo equilibrado do mesmo jeito que o Vila Nova foi para o vestiário vencendo o jogo, o Guarani poderia ter ido também. Isso é uma verdade. Agora, vem o segundo tempo, aí o Guarani toma o gol numa falha do seu miolo de zaga, falha corroborada também pelo Jefferson, lateral esquerdo, a jogada foi por ali, mas o que mais falhou, o que mais se posicionou de forma equivocada, marcou errado, estava todo torto na jogada, foi o Lucas Adel. Tomou o gol, vamos lá. Toma o gol é complicado, porque você está organizado, está fazendo um jogo equilibrado, está criando chances, está dando trabalho para o goleiro adversário. E aí, 30 minutos, toma o gol. O time sentiu, não se ajustou mais no primeiro tempo. E qual era a nossa expectativa? Claro que a nossa expectativa era de que fosse feito um ajuste no intervalo, no vestiário, para que, obviamente, as coisas voltassem a funcionar como funcionavam antes do Guarani tomar o gol. Mas não, engano nosso. O Guarani não veio para o segundo tempo, o Vila Nova subiu a marcação, acabou atropelando o Guarani, fez logo a 10 minutos o segundo gol, poderia ter feito pelo menos mais um no contra-ataque, o Guarani se desajustou todo, o treinador tira jogadores de meio e coloca dois atacantes, né? Estou falando do Claudinei Oliveira, ele tirou o Luan Dias e veio com o Rafael Freitas, e tirou também o Reinaldo e veio com o Renier. Aí tira Ayrton e veio com o Marlon. Quer dizer, uma confusão. O Rafael Freitas, que é o Rafael Casabranca, até que tentou em alguns momentos, acho que orientado pelo treinador, fazer ali uma aproximação de meio campo, para não jogar totalmente aberto à frente, para não ficar um monte de atacante lá, um trombando com o outro. E aí, ele não tem essa característica. Ele é um jogador agudo. Ele é um jogador para ser lançado e não para lançar. Ele não tem cacuete de meia. O Marlon, que entrou, até que vem buscar com um pouco mais de qualidade. Então, se sentir sacrificado o Rafael Freitas, mesmo assim, se apresenta a todo momento, mesmo assim, num momento, vindo de trás, acertou uma pancada e o goleiro fez uma boa defesa, mas foi muito pouco. Na verdade, um primeiro tempo de razoável para bom do Guarani. Volto a dizer, poderia ter virado ganhando, virou perdendo. Qualquer uma das duas equipes, Vila Nova ou Guarani, poderia ter ido para o intervalo vencendo o jogo pela forma com que os times se apresentaram e pelo imenso equilíbrio verificado no jogo. Aí o Guarani se desarruma completamente após tomar o gol, não volta para o segundo tempo, totalmente desorganizado, pernas bambas, alguns jogadores abaixo da crítica do ponto de vista físico. Vou citar dois aqui para parar por aqui, Matheus Bueno e Diogo Matheus, se arrastando em campo. E aí o Vila Nova fez o segundo, puxou as linhas para trás, o Guarani tentou esboçar ali uma pressãozinha inócua e o Vila Nova, com um pouco mais de perícia, teria matado antes o jogo no contra-ataque. Para mim, pelo segundo tempo, placar absolutamente justo. A vitória do time de Goiânia, 2 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Edu Pinheiro.